Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É com grande alegria que iniciamos mais um trimestre das lições bíblicas da CPAD. Durante os próximos meses, estudaremos o tema A Igreja dos Gentios, uma jornada fascinante pelas páginas do livro de Atos, acompanhando a expansão do Evangelho para além das fronteiras de Israel e observando a poderosa atuação do Espírito Santo na direção e crescimento da igreja primitiva. Nesta primeira lição, intitulada O Chamado para os Gentios, analisaremos Atos 13 e veremos como Deus levantou e enviou Paulo e Barnabé a partir da igreja de Antioquia, uma igreja marcada pela oração, pelo jejum, pelo serviço cristão e pela sensibilidade à voz do Espírito Santo. Aprenderemos importantes lições sobre vocação, missão e a responsabilidade da igreja em proclamar o Evangelho a todos os povos. Nosso desejo é que este estudo fortaleça sua fé, amplie sua compreensão das Escrituras e desperte em seu coração um compromisso ainda maior com a obra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e acompanhar semanalmente nossas lições. O comentarista deste trimestre é o pastor Wagner Gabi, líder da Assembleia de Deus em Curitiba. O mesmo é conferencista, advogado, escritor e autor de diversas obras publicadas pela CPAD. A produção e o conteúdo deste vídeo são de responsabilidade e autoria do pastor João Batista, pastor da Assembleia de Deus em Palmeira do Piauí. O texto áureo da nossa lição está em Atos, capítulo 13 e versículo 2, que diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Na verdade prática, aprendemos que, quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Nesta lição, vamos refletir sobre 3 objetivos principais. Em primeiro lugar, apresentar o contexto histórico e espiritual da Igreja de Antioquia e sua missão aos gentios. Em segundo lugar, conduzir o aluno à reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária e no envio dos obreiros. E, por fim, aplicar os princípios da Igreja de Antioquia à vida da igreja local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. Para começar, vamos à introdução da nossa lição. Há uma promessa que Jesus havia feito aos discípulos pouco antes de subir aos céus, registrada em Atos capítulo 1 e versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa promessa funciona como um roteiro para todo o livro de Atos, e Lucas, o autor, vai narrando o seu cumprimento progressivo, capítulo após capítulo, a expansão do Evangelho, que começou com um pequeno grupo de discípulos e alcançou diversas nações. Os primeiros 12 capítulos giram em torno de Jerusalém, mas a partir do capítulo 13, algo muda radicalmente. A narrativa se desloca, sai do principal núcleo missionário de Jerusalém e vai para Antioquia. E é exatamente esse ponto de virada, esse momento em que o Espírito Santo começa a expandir o alcance do Evangelho para os gentios de forma oficial e institucional, que vamos estudar nesta lição. E é importante destacar desde já que a missão gentílica não nasceu de um plano estratégico humano. Não foi uma decisão de marketing eclesiástico, nem o resultado de um comitê de planejamento. Nasceu como resposta direta ao chamado do Espírito Santo, porque a expansão do Evangelho sempre foi e continua sendo obra do Espírito e não invenção dos homens. Agora, vamos entrar no primeiro ponto da nossa lição, o nascimento da missão gentílica. Para iniciar esse ponto, vamos analisar o primeiro tópico, Antioquia, um centro escolhido por Deus. Para entender por que Deus escolheu Antioquia como base de lançamento da missão aos gentios,
precisamos entender o que era essa cidade no contexto do primeiro século. Antioquia da Síria havia sido fundada por Seleuco Nicátor, por volta de 300 a.C., um dos generais que herdou parte do império de Alexandre o Grande depois da sua morte. E ao longo dos séculos, essa cidade havia crescido tanto que se tornou a terceira maior cidade de todo o Império Romano, atrás apenas de Roma, a capital do Império, e Alexandria no Egito, o grande centro cultural e científico daquela época. Era uma cidade estrategicamente privilegiada. Culturalmente, era profundamente helenista, ou seja, influenciada pela cultura grega que havia se espalhado por todo o Oriente desde as conquistas de Alexandre. Mas também tinha uma população judaica significativa, o que criava ali um ambiente único. Gregos e judeus convivendo, comerciando, debatendo ideias na mesma cidade. E, para tornar tudo ainda mais estratégico, Antioquia contava com o porto de Seleucia, conectando-a por mar a todo o Mediterrâneo. Não é exagero dizer que Antioquia era, geograficamente e culturalmente, o lugar perfeito para uma missão que precisava alcançar o mundo. E foi exatamente ali, não em Jerusalém, o centro religioso tradicional, que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Era o lugar perfeito para que a igreja aprendesse a pensar além das fronteiras étnicas que haviam limitado o evangelho durante os primeiros anos em Jerusalém. Deus não escolhe lugares ao acaso. Ele escolheu Antioquia porque aquela cidade tinha exatamente a configuração geográfica, cultural e comercial que a missão precisaria para se expandir. E transformou aquela igreja local, que havia nascido de refugiado devido à perseguição em Jerusalém, numa verdadeira base de envio às nações. Na sequência, vamos entender o segundo tópico: profetas e doutores servindo ao Senhor. Na igreja em Antioquia, Deus estabeleceu profetas e doutores. O papel desses líderes na igreja primitiva, especificamente na igreja em Antioquia, é de grande importância e destaca a diversidade de dons e liderança que Deus estabeleceu para fortalecer e orientar a igreja local, e tornaram-se pilares da edificação da igreja. Em primeiro lugar, os profetas. Os profetas eram indivíduos capacitados pelo Espírito Santo para transmitir mensagens de Deus à igreja. Eles eram instrumentos de revelação divina e, sob inspiração do Espírito Santo, comunicavam a vontade de Deus ao povo. Essas mensagens proféticas podiam se referir a orientações, encorajamento, advertências ou ensinamentos. Era uma forma importante de direção espiritual para a igreja, auxiliando na tomada de decisões e no entendimento das Escrituras. E, em segundo lugar, os doutores. Os doutores, também chamados de mestres, eram indivíduos capacitados pelo Espírito Santo para compreender e ensinar as Escrituras com profundidade e sabedoria. Eles tinham uma habilidade especial para interpretar e explicar os ensinamentos bíblicos, permitindo que a igreja crescesse em conhecimento e compreensão da palavra de Deus. Sua função era fundamental para a edificação e instrução da igreja. Ambos os papéis, profetas e doutores, eram guiados e capacitados pelo Espírito Santo. Eles não agiam com base em sabedoria meramente humana, mas eram movidos pela sabedoria divina. Isso garantia que as mensagens transmitidas e o ensino ministrado estivessem alinhados com os princípios e a vontade de Deus para a igreja. E o texto nos mostra que, quando o Espírito Santo falou, os líderes estavam servindo ao Senhor e jejuando. Eles estavam buscando a Deus, adorando, jejuando, criando espaço para que o Espírito falasse e direcionasse. Isso nos ensina que os grandes movimentos missionários não nascem de métodos humanos criativos, mas de uma igreja que cultiva intimidade genuína com Deus e se dispõe a deixar de lado seus próprios interesses para ouvir a voz do Espírito Santo. A disposição daqueles líderes em buscar a Deus, através do jejum e da oração, nos ensina que as decisões mais importantes daquela igreja eram tomadas na presença de Deus.
E para concluir esse primeiro ponto, veremos o terceiro tópico, a separação de Paulo e Barnabé. E então, no meio daquele tempo de oração e jejum, o Espírito Santo falou: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Observe a expressão, para a obra a que os tenho chamado. O chamado já existia antes daquele momento. Deus já havia separado Paulo e Barnabé para essa missão específica. O que aconteceu em Antioquia foi o reconhecimento público e a confirmação institucional de um chamado que já era real na economia divina. A igreja não estava criando o chamado, estava reconhecendo e respondendo a ele. E a resposta da igreja continua sendo o modelo para a igreja de hoje. A Bíblia relata: Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Esta não foi uma decisão apressada, mas um processo de reconhecimento de que aqueles dois homens estavam sendo enviados não pela igreja, mas pelo próprio Deus, através da igreja. Antioquia enviou seus melhores obreiros, não os que eram trabalhosos e nem os que tinham menos utilidade local, mas Paulo e Barnabé, dois dos líderes respeitados e capacitados daquela igreja. Isso nos mostra que uma igreja comprometida com a missão não pensa apenas em suas próprias necessidades internas, mas está disposta a enviar o melhor que tem para a missão, mesmo que isso signifique perder localmente uma liderança valiosa. Dando continuidade à nossa lição, vamos ao segundo ponto: o Espírito Santo e a obra missionária. Para começar esse novo ponto, vamos explorar o primeiro tópico, o Espírito que conduz a missão. O livro de Atos, também chamado por muitos de Atos do Espírito Santo, recebe esse nome porque expressa bem a sua essência. Embora narre as ações dos apóstolos, dos diáconos e da igreja primitiva, o verdadeiro protagonista em cada capítulo é o Espírito Santo. Ele inspira a pregação de Pedro em Jerusalém. Ele dirige Filipe até o eunuco etíope. Ele separa Paulo e Barnabé para a obra missionária em Antioquia. Ele impede Paulo de ir para a Ásia e o redireciona para a Macedônia. Ele é o agente ativo em cada narrativa. Isso significa que a missão não nasce da iniciativa humana, mas da vontade soberana do Espírito Santo. Os apóstolos que andaram com Jesus por 3 anos ouviram seus ensinos e viram seus milagres. Antes do Pentecostes, estavam com medo, escondidos e sem coragem. Mas, quando receberam o poder do Espírito Santo, se tornaram pregadores ousados e passaram a anunciar a palavra com poder e ousadia. Assim, toda a verdadeira obra missionária é fruto da ação do Espírito no coração da igreja. Não é técnica e nem talento natural. Agora, vamos avançar para o segundo tópico, o poder do Espírito na evangelização dos gentios. E o livro de Atos nos mostra repetidamente o efeito concreto desse poder sobre os primeiros cristãos. Eles oravam e o lugar onde estavam tremia, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra de Deus. Eles eram açoitados pelas autoridades religiosas e ainda assim saíam do tribunal, alegrando-se de terem sido considerados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Estevão, diante da morte por apedrejamento, estava cheio do Espírito Santo e via os céus abertos. Essa não era uma coragem natural, era o resultado direto do poder do Espírito Santo, a experiência que Jesus havia prometido em Atos capítulo 1 e versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. A palavra grega traduzida como virtude ali é dinamis, poder ou capacidade sobrenatural. Era a capacitação real para testemunhar com eficácia, para enfrentar resistências espirituais e físicas, para realizar sinais que confirmavam a mensagem e para consolidar igrejas em diversos povos e regiões. E é exatamente esse poder que explica a expansão avassaladora registrada em Atos. De 120 discípulos reunidos num cenáculo, a multidões em múltiplas nações em poucas décadas.
Isso é resultado direto da obra sobrenatural do Espírito Santo, operando através de homens e mulheres que se deixaram capacitar por ele. E, para fechar este ponto, vamos ao terceiro tópico: evidências da ação missionária do Espírito. E os capítulos 13 e 14 de Atos, que registram a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, são repletos de evidências concretas dessa condução sobrenatural. Portas se abrem onde os homens não conseguiriam abri-las. Vidas são radicalmente transformadas. Igrejas são plantadas em terreno hostil, no meio de perseguições que deveriam, humanamente, ter sufocado qualquer movimento. Um dos episódios mais emblemáticos dessa primeira viagem aconteceu em Pafos, na ilha de Chipre. Lá, Paulo e Barnabé se depararam com um mago chamado Elimas, que tentava impedir que o procônsul Sérgio Paulo ouvisse o evangelho. E o confronto que se seguiu foi uma demonstração visível de que a luz do evangelho prevalece sobre as trevas espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, pronunciou o juízo de Deus sobre Elimas, que ficou temporariamente cego. Diante desse sinal e do ensino do Senhor, o procônsul creu. E aqui está um detalhe que merece destaque especial. Sérgio Paulo era procônsul, uma das mais altas autoridades romanas daquela região. Ele era um homem de poder, de uma sólida formação intelectual e de status elevado no império. E sua conversão revela algo essencial sobre o alcance do Evangelho. Nenhum nível social está além do alcance de Deus. Reis, governadores, intelectuais, pescadores, escravos, todos são igualmente alcançáveis pelo poder do Espírito Santo, e todos igualmente necessitados da graça de Cristo. A missão avança, capítulo após capítulo, não porque Paulo era um orador particularmente brilhante, embora o fosse, mas porque o Espírito autentica a mensagem e confirma a autoridade dos enviados. É essa autenticação sobrenatural que torna a pregação eficaz, onde a eloquência humana, por si só, fracassaria. Por fim, chegamos ao terceiro ponto da nossa lição: a Igreja como agência missionária. Para começar, vamos ao primeiro tópico: a Igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia não se tornou centro missionário por acaso ou apenas por circunstâncias geográficas favoráveis. Ela se tornou centro missionário porque era, antes de tudo, uma igreja que ouvia a voz de Deus. E essa é a grande lição que precisa ser absorvida com urgência pela igreja atual. Antes de ser uma igreja que envia, Antioquia era uma igreja que ora, que jejua e que discerne a vontade de Deus. Há uma tentação constante na vida da igreja moderna de inverter essa ordem, de querer os resultados missionários sem cultivar primeiro a intimidade espiritual que os produz. Mas o texto de Atos 13 nos mostra que o Espírito falou à igreja que se colocou diante de Deus com reverência e compromisso. Não a uma igreja ocupada apenas em produzir eventos e estratégias. E aqui está uma distinção que precisa ser dita e praticada por nós, que somos ensinadores da palavra de Deus. A obra missionária não é programação, é identidade. Não é um departamento da igreja entre outros departamentos. É parte constitutiva do que significa ser igreja. Uma comunidade que cresce em comunhão genuína com Deus inevitavelmente é impelida para fora de si mesma, para alcançar quem ainda não conhece o Evangelho. Portanto, a missão não é algo que se acrescenta a uma igreja, é o fruto natural dela. Em seguida, vamos analisar o segundo tópico, uma igreja que envia e sustenta seus missionários. E a resposta de Antioquia ao chamado do Espírito não se limitou a um momento emocionante de despedida. Houve imposição de mãos, um ato visível, intencional e sério que declarava: estamos transferindo autoridade e bênção sobre vocês para essa missão. Vocês carregam, agora, a autoridade desta igreja. O texto também destaca uma atitude que vai contra o que normalmente faríamos.
Em vez de reter seus melhores líderes, a igreja de Antioquia os enviou para cumprir a missão que Deus os confiou. Como dissemos anteriormente, Paulo e Barnabé eram dois dos homens mais preparados e respeitados daquela igreja. Ainda assim, aquela igreja entendeu que a obra de Deus era maior do que seus próprios interesses e os enviou para anunciar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Mas não podemos nos esquecer que enviar não é apenas dizer adeus e desejar sorte. É continuar conectado através da oração, dos recursos, do acompanhamento e da intercessão constante. Antioquia não apenas enviou, ela permaneceu envolvida na jornada de Paulo e Barnabé, recebendo seus relatórios, recebendo-os de volta, participando ativamente do que Deus estava fazendo através deles. Esse exemplo nos desafia a entender que cada igreja local, dentro de suas possibilidades, deve contribuir para que o Evangelho alcance novos povos e culturas. Não apenas as grandes igrejas com recursos abundantes. Qualquer comunidade que cultive a presença de Deus pode se tornar, como Antioquia, um centro de envio. E para finalizar, vamos estudar o terceiro tópico: uma igreja que cumpre a grande comissão. E então chegamos à ordem que sustenta tudo isso. Antes de subir aos céus, ele deu uma missão à sua igreja, e essa missão continua a mesma até hoje. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A missão que Jesus confiou à igreja continua em andamento. Ela não terminou no primeiro século e ainda não foi concluída. Até hoje, existem povos e culturas inteiras que nunca ouviram falar de Jesus em sua própria língua. Por isso, a tarefa da igreja permanece a mesma: anunciar o Evangelho a todos os povos. E Paulo, em Romanos capítulo 10 e versículos 14 e 15, faz uma sequência de perguntas que continuam ecoando através dos séculos com a mesma urgência. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Cada pergunta de Paulo mostra que a missão depende de uma sequência. Para alguém crer, primeiro precisa ouvir. Para ouvir, alguém precisa anunciar. E para anunciar, alguém precisa ser enviado. Se uma dessas etapas falhar, a missão é interrompida. Por isso, a igreja precisa fazer uma reflexão sincera. Estamos cumprindo a nossa parte? Temos orado pelos missionários? Temos contribuído para a obra missionária? E, se Deus nos chamar, estamos dispostos a ir e anunciar o Evangelho? O Espírito Santo continua chamando homens e mulheres para essa obra, exatamente como chamou Paulo e Barnabé naquele dia em Antioquia. E assim, chegamos à conclusão da nossa lição. A missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia, e que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje, o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento?